Olá pessoal, boa noite. Começando mais uma semana juntos com eu, você e a Bíblia. E aí, tudo bem? Tô meio atrasadinho aqui, hoje tava meio complicado aqui a internet, só para variar, mas estamos juntos. Também tive que arrumar um outro espaço aqui para mim, porque hoje a minha casa está toda tomada e estava difícil achar um lugar para eu poder fazer a transmissão. Espero que dê tudo certo. Espero que a internet colabore. Estou achando que tá muita claridade, né? A minha... Deixa eu ver aqui se eu consigo melhorar isso. Ah, melhorou, né? Melhorou. Deixa eu mudar de lado aqui. Ah, isso. A minha cabeça brilhante, se a luz fica direto nela, reflete bastante, né? E aí, tudo bem com vocês? Pessoal todo entrando aí, muito bom. Deixa eu achar aqui onde eu coloquei meu... Aqui, deixa eu fixar o nosso texto de hoje. Aí, fixado. Vamos ver quem já está por aqui. Olá, Toninho. Toninho tá por aí. O Serginho Caetano também. Beleza, Serginho? Muito legal ter você aqui com a gente. Olá, Lucinha. Arnaldo, bem-vindo. Valmir. Valmir Espanhol. Ei, Valmir, de onde você é, meu amigo? Eloá, bem-vinda, querida. Célia, pessoal aí de João Pessoa chegando. Olá, Ariane, que legal que você pôde estar aqui hoje. Fala, Sônia Casais. João. E aí, João? Tá com a Janaíne junto com você aí? Ilse, Consaulo, bem-vindos. Olá, Ruth, Antônia, Simone. Muito bom. Ana Maura, olá. Oi, Débora. Olá, Sônia. Sônia aí de Jundiaí com a gente também. Que legal ter cada um de vocês aqui. Muito bom estarmos juntos. Eu espero que você esteja me ouvindo bem aí. Como eu dei uma atrasadinha, vamos... Bom, ainda tem que esperar uns minutinhos, né? Vou esperar mais 2 minutinhos, ok? Pessoal chegando, aí meu amor entrando. Oi, Su. A gente tá do lado aqui. A Su tá no quarto, no lado aqui, eu tô no outro quarto. Coisas da internet, né? Que bom, Antônio. Vamos esperando o pessoal chegar. Começando uma nova semana. Como a gente tem feito sempre, vamos iniciar a semana com um tempo de oração juntos, né? Nós vamos esperar mais um pouquinho, ok? Para que o pessoal vá chegando por aí. Ei, Simone, boa noite, querida. Aqui tá frio, Sônia. Bom, eu sou mais friorento, né? Segundo a Suzy, não tá tão frio assim, não. Mas eu não curto muito frio, não, então... Pra mim, caiu um pouco da temperatura, eu já tô com frio. Afinal de contas, eu sou natural de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto é uma terra bem quente. Ribeirão Pretano não gosta de frio, não. Então, pra mim aqui tá frio, sim. Hoje não tá tão frio, mas tá frio. Oi, Noêmia. Tudo bem? Noêmia chegando aí também.
E aí, vocês conseguiram participar do nosso encontro de ontem, do Igreja em Casa? Ontem foi muito bom, nosso tempo de adoração foi tremendo. Eu creio que a palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração também foi muito especial, muito poderosa. Eu espero que vocês tenham conseguido participar. Calor, João? Você tá doido, João? Não, pera lá, que não tá frio, tá tudo bem, eu até concordo, mas se tá calor, não tá não, vai. Não vem com essa não. Olá, Sônia Churco, tudo bem? Tudo bem com você? A minha esposa aí concordando, não, 28 graus é frio? Ai, ai. Não tá 28 graus, não. Que é isso? Tá menos do que isso. Olá, Eliana, chegando aí também. Aí, Adriana, olá, Adriana. Amém, Sônia, que bom. Eloá, também estamos com muita saudade, viu? A gente precisa orar muito, né? Complicadíssimo esse negócio. E lá no hotel o retorno vai ser mais complicado, viu? Para o pessoal de Jundiaí do que aqui em Vinhedo. Porque o hotel, pela capacidade da sala, 20% só, a gente só vai poder ter 20 pessoas lá. Então, a gente não é muito animador isso não, né? Olá, Renata, aí, falando em Jundiaí, aí a Renata aí, ó, chegando. Tudo bem, querida? Ah, lá, a Antônia já baixou um pouco aí a temperatura, ó, 24 graus, aí, ó, tá mais dentro. Fala, Gui, resolveu aparecer, meu brother? Ah, que joia, Renata. Oh, então um beijão pro Fernando, beijão no Jonas também, que legal que estão todos aí. É, Sônia, que legal. Deixa ele pôr os coraçõezinhos aí, ó. Isso aí dá ponto pra gente aqui no Instagram. Então pode bater no coraçãozinho aí à vontade. Oi, Ana Kelly, bem-vinda. Tá com as meninas aí? A Janaíne, olá. Muito bom. É isso aí, gente. Ó, para as mulheres aí que curtem coisas bonitas, eu não sei se você já está seguindo o Instagram da minha esposa, da Suzy, mas eu quero sugerir para vocês que vocês sigam, ok? S.Fios e Companhia. Eu acho que é esse o nome. Você vai ver cada coisa linda que ela faz. Aí se você quiser encomendar é só falar com ela lá, ok? Ah, que legal, Ana Kelly. Manda beijo para as meninas aí então, ok? Muito bom ter elas aqui com a gente. Deixa eu ver. Beleza, vamos orar então para a gente poder começar, né? Porque 1 Coríntios está dando trabalho. Quando eu vejo, eu já falei um monte. Fios e afins. Obrigado, amor. Olha aí, ó. Não é fios e companhia, não, tá bom, gente? É fios e afins, ok? S ponto, olha lá, é só ver aí o da Suzy, ó, S fios e afins, olha aí, segue o Instagram do S fios e afins, você mulher que curte coisa bonita, você vai ver quanta coisa maravilhosa tem lá feita pela Suzy, é só você encomendar que ela faz aí pra você também, ok? Fala com ela. Ah, aí ó, o Miraca aí, fala Marcos, mais o pessoal de João Pessoa chegando por aqui. A Regina, bem-vinda. Já tá a Andresa entrando aí também, ó. Ok, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela nova semana que nós estamos iniciando. Muito obrigado pela tua bondade, muito obrigado pelo teu cuidado para conosco, tua misericórdia. Senhor, eu rogo em nome de Jesus que o Senhor esteja ministrando em nossos corações, aumentando, Senhor,
em nós a revelação do teu amor, nos levando, Senhor, a uma vida de maior intimidade com o Senhor, construindo, Senhor Deus, em nós o caráter do teu Filho, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos diz que o Senhor que começou boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, e isso enche o nosso coração de expectativa e de desejo de experimentarmos a cada dia, Senhor, a transformação que o teu Espírito faz em nós, de glória em glória, nos levando a ser cada vez mais a imagem do teu Filho. Obrigado pela revelação da tua palavra, obrigado, Senhor, pelo livre acesso que nós temos a ela. Nós pedimos, Senhor, agora, em favor da tua igreja, Deus, espalhada sobre a face da terra, que o Senhor esteja conduzindo o teu povo, Deus amado, a uma vida de maior entrega, maior compromisso, de uma busca mais intensa de santidade, de alinhamento do coração, do nosso coração com o teu coração, que sejamos, ó Deus, aquilo que o Senhor chamou a igreja para ser, ó Pai, uma base, Senhor, que manifesta a realidade do teu reino na terra, que nós possamos ser instrumentos do Senhor para portarmos a tua bênção, a tua salvação, a tua cura, Senhor Deus, para as nações, ó Senhor. Em nome de Jesus, oramos para aquelas pessoas que estão lutando com essa questão do Covid. Em nome de Jesus, destrona esse vírus, destrua, ó Deus, para a glória do teu nome. Traz avanço de cura, Senhor, sobre nossa nação, sobre a vida das pessoas que estão precisando de um toque restaurador do Senhor. Traz a tua salvação, Espírito Santo, só o Senhor pode converter corações, só o poder do Senhor pode alterar a mente, a realidade e o padrão de vida das pessoas, ó Deus. Nós, seres humanos, nos separamos do Senhor e somente o poder do Senhor pode nos reconectar de novo a Ti. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu a sua vida por nós para isso poder ser feito. Nós rogamos em nome de Jesus que todo poder maligno caia por terra, em nome de Jesus, que o Senhor traga salvação para cada pessoa da nossa casa, da nossa família, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja alcançando vidas, ó Deus, através de nós, que possamos, ó Deus amado, entender que a nossa agenda de vida agora está destinada, Senhor, aos propósitos do coração de Jesus. Em nome dele, Senhor, nós oramos. Amém, Pai. Amém. Amém. Ok, eu falei que a Andresa ia chegar por aí. Olá, Vivi, bem-vinda. Ei, gente, hoje é aniversário da Vivi, hein? Ei, Viviane, eu não escrevi para você ainda, né? Meu dia acabou não dando, mas hoje é seu aniversário, né? Deus, em nome de Jesus, abençoe a Viviane. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame da sua graça sobre a vida dela, que ela receba como presente do Senhor um nível maior de intimidade contigo, de revelação do Senhor para o coração dela, Espírito Santo de Deus, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É aniversário da Trícia também, olha só. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela vida da Trícia, que o Senhor derrame da sua graça também sobre a vida dela, que o Senhor a abençoe, que ela receba também de presente do Senhor uma revelação maior do teu coração para com ela, do teu amor para com ela, Senhor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, nós abençoamos a vida da Trícia agora. Em nome de Jesus, abençoando sua casa, sua família, Senhor, assim como a vida da Viviane, a sua casa e a sua família, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos ver quem entrou depois que eu já estava orando por aqui. A Vivi, já falei um oi para ela também. Cecília, olá Cecília, bem-vinda aí, ó. A Andresa, falei que ela ia chegar. A Tatiana, olá Tatiana, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente, ok? Muito legal. A Valéria também entrou, bem-vinda Valéria, que gostoso ter vocês aí com a gente. Ok, vamos lá. Hoje nós vamos olhar para 1 Coríntios capítulo 6, ok? Nós vamos terminar o capítulo 6, versículos 12 a 20. E vamos lembrar aqui aquilo que nós combinamos na semana passada, ok? Na sexta-feira eu vou fazer a exposição de 1 Coríntios até quinta-feira. Na sexta-feira nós vamos ter então na nossa live aqui
perguntas e respostas, ok? A respeito daquilo que a gente veio apresentando sobre 1 Coríntios ao longo da semana. Como a gente não estava fazendo isso antes, está valendo para perguntas também dos capítulos anteriores a essa semana, ok? Ou seja, sexta-feira agora eu vou poder responder para você qualquer dúvida que você tiver relacionado a 1 Coríntios, do capítulo 1 até o capítulo que a gente terminar. Tá legal? Então, basta na sexta-feira você entrar, clicar nessa caixinha que tem interrogação aí embaixo, ó, no seu celular, deve ter alguns ícones aí, não tem? Você clica nessa caixinha de interrogação e escreve a sua pergunta na sexta-feira, a sua dúvida, e nós vamos estar conversando sobre ela, tá bom? Hoje nós vamos conversar então sobre 1 Coríntios capítulo 6, versículos 1 até o 20, terminando o capítulo 6 de 1 Coríntios. Lembrando que, para dar contextualizada aqui para o pessoal que chegou e não pegou ainda nenhuma parte do estudo, né? Lembrando também que tudo que nós já estudamos, já vimos de 1 Coríntios, nós temos aqui no nosso IGTV, tá certo? Basta você aqui no Instagram da CPV ir lá na televisãozinha, no IGTV, clicar e você vai ter ali todas as lives que nós já fizemos, ok? Do Eu e Você e a Bíblia, e basta você assistir. Paulo plantou a igreja de Corinto e ele está escrevendo essa carta para a igreja aos Coríntios para lembrá-los a respeito da realidade do evangelho que ele havia pregado ali e para corrigir algumas distorções que estavam acontecendo na igreja dos Coríntios por conta de alguns mestres que, depois que o apóstolo Paulo saiu de lá, começaram a ensinar para os coríntios que eles deveriam ter uma sabedoria, um conhecimento maior, além daquele que o apóstolo Paulo havia passado para eles a respeito do evangelho. Eles argumentavam que era importante ter um conhecimento maior do que o evangelho que Paulo tinha apresentado, dizendo que o que Paulo tinha apresentado era apenas leite, né? Paulo só tinha dado a beber para eles de leite, que tinha coisa muito mais profunda. Como Paulo apresentou o evangelho do reino e o reino de Deus chegou, os coríntios tinham a experiência com vários dons espirituais, atuando e manifestando as realidades do reino na vida deles e através da vida deles, mas eles começaram a dar atenção a esses ensinos, né? Essa busca por uma teologia, entre aspas, aí, mais profunda, ok? Então, com isso eles começam a se distanciar da verdadeira sabedoria de Deus, que é a revelação de Jesus Cristo a nós e a sua obra realizada na nossa vida, e isso enfraquece o poder do evangelho, o poder do reino na vida da igreja aos Coríntios. Então Paulo escreve essa carta para trazer uma série de instruções, uma série de correções e de ensinos para a igreja aos Coríntios, ok? Então ele termina o capítulo 4 desafiando esses falsos mestres ou esses mestres que estavam questionando a ele, dizendo que ele iria estar presente em Corinto, né? Verso 19, 4:19, ele diz assim: contudo, em breve irei visitar-vos, e se o Senhor permitir, então saberei não apenas o que estão falando esses soberbos, okay? Porque esses mestres, eles eram arrogantes, né? E eles diziam saber mais do que o apóstolo Paulo, conhecer mais do que o apóstolo Paulo. Aí ele diz: eu quero ver então o que esses soberbos estão falando, mas não apenas o que esses soberbos estão falando, mas que poder eles realmente têm. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. E aí então o apóstolo Paulo passa a mostrar para a gente, a partir do capítulo 5, uma série de situações que estavam acontecendo na igreja dos Coríntios que demonstravam que, embora eles falassem muito a respeito de teologia, eles não estavam experimentando o verdadeiro poder do reino de Deus operando na vida deles, porque a teologia que eles tinham, ou seja, o ensino que eles tinham, não estava produzindo nenhum tipo de mudança, nenhum tipo de transformação efetiva na vida deles, estava levando-os, na verdade, a um estilo de vida que não refletia a realidade do reino de Deus que estava presente neles, ok? Eles são o povo de Deus, o povo do reino na cidade de Corinto, então eles deveriam viver a partir dos valores do reino de Deus. E essa é a mesma realidade para nós, ok? Em cada cidade, a igreja de Jesus, quando Deus olha para a igreja, ele não vê
prédios, ele não vê placas, ele não vê nomes de denominações, ele vê o povo dele. Então, em cada cidade, Deus tem o povo dele, parte do povo dele presente naquela cidade para refletir a realidade do reino de Deus naquela cidade, ok? E assim levar pessoas a sair do reino das trevas e vir para o reino do seu Filho amado e desfrutar da realidade do reino de Deus que já chegou e que deve trazer os valores, então, na presente era má, da era por vir que chegou entre nós através do sacrifício de Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele vai apresentar aqui para a gente, para a igreja aos Coríntios e lógico, consequentemente para a gente, né, 3 problemas que demonstram como a igreja lá de Coríntios não estavam experimentando a realidade do poder do reino na vida deles através do ensino que eles estavam recebendo daqueles mestres que estavam contestando o que o apóstolo Paulo havia ensinado para a igreja. Então o primeiro problema ele trata no capítulo 5, versículos 1 a 13, que é o problema da imoralidade sexual que estava acontecendo dentro da igreja dos Coríntios através de um homem que estava tendo relacionamentos sexuais com a mulher do pai, ou seja, não era sua mãe, era madrasta ou uma mulher que o pai, com quem o pai estava se relacionando, e pelo fato de Paulo dizer a mulher do pai e tratar apenas com o homem, não tratar nada com a mulher, a gente entende que essa mulher ela era de fora da comunidade dos seguidores de Jesus, ok? De fora da igreja de Corinto, talvez até mesmo o pai do cara fosse de fora, mas o fato é que esse homem estava tendo relacionamentos sexuais com a mulher do seu pai e a igreja dos Coríntios estava achando que isso era tudo certo, tudo normal, não tinha nenhum problema, porque ela não fazia parte do reino de Deus, ela não estava dentro da realidade da vida deles. E o apóstolo Paulo diz, olha, isso não é assim, vocês precisam botar esse cara para fora da comunidade dos discípulos de Jesus, porque ele não está vivendo sob o governo de Jesus, ele está vivendo sob o governo da sua carne. Então, se ele está vivendo sob o governo da carne, a sua carne precisa ser destruída para que ele possa de fato ansiar e desejar pelas realidades do reino de Deus. O outro problema que ele trata vai no capítulo 6, nós vimos na semana passada, versículos 1 a 11, nós analisamos isso na sexta-feira passada, capítulo 6, versículos de 1 a 11, onde ele apresenta como problema a contenda entre os irmãos. Aí aqui Paulo ele é muito duro realmente com a igreja dos Coríntios, dizendo para eles, e Paulo usa bastante de ironia muitas vezes no texto dele, dizendo, olha, vocês se julgam tão sábios, né? Vocês acham que vocês têm uma sabedoria tão superior à minha, tão maior do que a minha, esses mestres que estão aí entre vocês, não tem entre vocês, entre eles, nenhum sábio que possa orientar 2 irmãos em Cristo a resolver as suas contendas. Por quê? Porque essas 2 pessoas estavam levando o problema deles, a disputa que eles estavam tendo, muito provavelmente uma disputa de ordem material, de ordem financeira, para os tribunais do mundo, né? Para os tribunais grego-romano. E isso tornava então aquela situação pública, porque a prática dos tribunais na época de Paulo era que as sentenças, os julgamentos eram feitos em público para que todo mundo pudesse ver. Então o apóstolo Paulo ele diz que isso é uma demonstração da fraqueza, né, presente na vida deles, a falta da evidência do poder do reino de Deus presente na igreja de Corinto, porque não tem nenhum sábio entre eles ali. Mas aí Paulo vai mais a fundo, ele fala assim, mas não só por isso, porque a contenda entre vocês, não era nem para ter disputa entre vocês, nem era para ter contenda entre vocês, quem foi afetado deveria simplesmente perdoar, e quem afetou nunca deveria ter afetado, porque os valores deveriam ser valores diferentes na vida de vocês. E aí ele vai terminar dizendo que aqueles que vivem uma vida marcada pela injustiça, os injustos, eles não herdarão o reino de Deus. Quando Paulo fala isso, ele não está falando de pessoas da igreja, ele está falando sobre a vida de pessoas de fora da igreja, ok? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aqui ele não está falando sobre
a gente fazer alguma coisa injusta, ele está falando de uma qualidade, ok? Quando o evangelho nos alcança, antes do evangelho nos alcançar, nós somos injustos diante de Deus. Quando o evangelho nos alcança, nós nos tornamos justos diante de Deus. Então, quando ele fala dos injustos, ele está falando de pessoas que não foram alcançados pelo evangelho. E esse é o contraste que ele quer fazer aqui. Se nós somos alcançados pelo evangelho, se os injustos não herdarão o reino de Deus, e aí ele faz uma lista aqui de comportamentos que estão presentes na vida de injustos, ele mostra pra gente que se a gente é justo, a gente não deve carregar esses comportamentos presentes na vida da gente, porque nós já somos outra coisa. Essa é uma ênfase que a gente vai encontrar sempre apresentada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele corrige, né, a gente. A palavra de Deus é usada por ele, inspirada pelo Espírito Santo para nos corrigir, para dizer, olha, vocês estão fazendo isso e está errado, vocês não deveriam fazer, vocês precisam parar de fazer isso, sempre baseado no fato de que isso é errado porque agora nós já somos outra coisa. Nós não somos mais injustos, nós somos justos, então nós não devemos ter práticas injustas. No capítulo 5 ele fala que nós já somos pessoas purificados pela verdade de Jesus, então a gente não deveria ter uma vida de imoralidade. No versículo 7 ele fala, livrai-vos do fermento velho, a fim de que sejais massa nova e sem fermento, assim como certamente sois, porquanto Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então todas as vezes que Paulo na palavra de Deus nos corrige, ele faz isso inspirado pelo Espírito Santo, sempre mostrando pra gente que a correção dele não é uma correção moralista, não é ele perseguindo a gente. Deus não está te perseguindo, ok? Você não precisa ficar pensando assim, se eu fizer isso, isso é pecado, isso não é pecado, eu fazer assim é pecado, não é pecado. Não é esse o critério, não é se eu fizer é pecado. O critério é, eu sou uma nova criatura, eu sou santo, eu sou justo, eu sou um filho de Deus, então eu quero viver a minha vida a partir dessas realidades. Eu quero viver como uma pessoa justa, eu quero viver como um novo fermento, eu quero viver a partir das realidades do reino de Deus na minha vida. Por isso o apóstolo Paulo, quando corrige, ele sempre corrige baseado na nossa identidade. Ele sempre corrige dizendo, olha, não faz o menor sentido vocês agirem assim, porque isso que vocês estão fazendo não faz mais parte de quem vocês são. Ok? E agora ele vai apresentar pra gente o terceiro problema, que é a maneira que mostra como o poder do reino não está se manifestando na vida da gente, não estava se manifestando na vida da igreja dos Coríntios, que é a maneira que nós lidamos com o nosso corpo, ok? Nosso corpo físico. Olha só, eu vou ler todo o texto, 12 a 20, para a gente poder ter todo o conjunto, ok, do pensamento de Paulo, e aí depois eu vou explicando por partes para a gente. Ele diz assim, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei que nada me domine. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugi, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete, fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então, para a gente poder entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui, a gente precisa novamente se lembrar da cultura presente na cidade de Corinto. A igreja de Corinto está inserida numa cidade que é marcada por uma cultura altamente promíscua. A cultura grego-romana era uma cultura promíscua, e em Corinto ela era mais ainda, porque Corinto era uma cidade portuária, Corinto era uma cidade que tinha o templo da deusa
Afrodite, que era a deusa do sexo, ok? Então havia muita presença de um estilo de vida, de uma postura, ok? Na cidade de Corinto, de promiscuidade, e os coríntios foram alcançados, havia muita homossexualidade, muita prostituição, ok? Muita traição, muito adultério. Isso era da cultura da igreja dos coríntios. A própria estrutura de adoração da cidade era envolvida pelo sexo, ok? Então esse é o contexto. Pessoas da igreja de Corinto se converteram, vieram, agora fazem parte do reino de Deus, e eles deveriam agora estar vivendo a vida deles balizados pelos valores do reino de Deus, não mais influenciados pela cultura da cidade de Corinto, mas muitos deles, apesar de terem se convertido, ainda estavam sendo influenciados por esses valores da cultura grego-romana. Por quê? Porque esses falsos mestres, ou esses mestres, né, que entraram lá na igreja de Corinto, começaram a misturar o evangelho com um conceito filosófico grego que dizia que o corpo era mau e seria destruído, e o espírito ou a alma apenas era boa e seriam salvos. Então não importava muito com como a gente lidava com o nosso corpo, ok? E isso fez com que muitas pessoas da igreja de Corinto começassem a entender que aquilo que eles praticavam com relação ao corpo não afetava a relação deles com Deus, porque Deus, na verdade, estava preocupado com a alma deles e não com o corpo deles. Okay? Então isso é um conceito, a gente chama isso de dualismo, é um conceito falso, é um conceito pagão, é um conceito grego-romano, que muitas vezes a gente também traz para dentro da nossa vida como cristãos, ou muitas vezes se traz para dentro do cristianismo, ok? Mas que não é um ensino cristão, que é essa ideia de que o corpo não é importante, o que é importante é a alma, porque a alma é imortal. Veja, no cristianismo nós não entendemos que a alma é imortal, nós não cremos na imortalidade da alma, nós cremos na ressurreição do corpo. Ou seja, com isso eu não estou dizendo que a alma não é imortal, o que eu estou dizendo é que a alma é imortal e o corpo é imortal, nós somos uma unidade, isso não está separado, ok? Mas muitas e muitas vezes, sem a gente perceber, a gente assimila esse mesmo conceito que estava presente lá na igreja dos Coríntios. Então, eu creio que esse contexto da igreja da cidade de Corinto não é muito diferente daquilo que a gente tem vivido hoje na nossa sociedade, não é? A nossa sociedade também é uma sociedade marcada, grandemente marcada pela promiscuidade. A gente não é uma promiscuidade como a promiscuidade grego-romana, é diferente, ela é mais sutil, ela é mais velada, mas ela está presente, né? Ela muitas vezes é apresentada de uma maneira disfarçada, ela não está envolvida com a adoração, com o culto, como era na questão da igreja da cidade de Corinto, mas ela está presente dentro da nossa sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade estimulada, altamente estimulada pela erotização, altamente estimulada pela relação que desemboca sempre numa perspectiva da sexualidade, né? Do relacionamento sexual, do ato sexual entre pessoas. Duas pessoas mal se conhecem, elas já vão para o motel, elas já acham que está tudo certo, elas terem esse tipo de intimidade. A nossa sociedade patrocina isso, as novelas patrocinam o adultério, patrocinam a traição, como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Os filmes apresentam isso assim pra gente, e a gente vai assimilando essas coisas. Então muitas e muitas vezes hoje, os cristãos hoje, a igreja hoje, assim como aconteceu lá com Corinto, também acaba, apesar de estar dentro da realidade do reino de Deus, se não tomar cuidado, sendo mais influenciado pelos valores da cultura que nos cerca do que pelos valores do reino de Deus que foram inseridos em nós pelo poder do Evangelho. Você precisa entender que o poder do Evangelho veio e ele trouxe as realidades do reino de Deus para a nossa vida, e nós precisamos responder agora, na prática, essas realidades que vieram para a nossa vida. Ok? Ou seja, nós precisamos, como ele diz em 1 Coríntios 2, mudar a nossa maneira de pensar, ter o nosso coração alinhado com a revelação daquilo que o Espírito Santo de Deus traz para nós e vivermos assim. Então, essa parte aqui, Paulo está corrigindo uma maneira que os coríntios estavam compreendendo
que eles poderiam lidar, ou que eles deveriam lidar com o corpo deles, ok? E aí ele começa citando lidando com três citações, como a gente fala? Três ditados, ok? Que os coríntios usavam. Veja, às vezes, isso é muito importante a gente entender também. Quando a gente lê a Bíblia, a gente precisa entender aquilo que está sendo escrito, ok? Dentro do seu contexto. Às vezes a gente cita coisas na Bíblia dizendo que a Bíblia disse, mas aquilo que a gente está dizendo que a Bíblia não disse bem daquele jeito. Esse é um texto assim. Por exemplo, muitas vezes eu ouço pessoas dizendo assim, mas a Bíblia diz, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo convém. Veja, a Bíblia não diz que todas as coisas me são permitidas. Mas pastor, está escrito aí então, mas o que está escrito aqui é Paulo contestando algo que a igreja dos coríntios dizia, ok? Você tem três contestações de Paulo aqui a provérbios, essa é a palavra que eu queria, provérbios que a igreja dos coríntios usavam, a teologia que eles estavam desenvolvendo em relação ao corpo. Então uma delas era, todas as coisas me são permitidas. Paulo está dizendo assim, quando ele escreve isso, o que ele está dizendo é o seguinte, vocês dizem, todas as coisas me são permitidas. Eu digo, mas nem todas são saudáveis. Então veja, Paulo está contra-argumentando o argumento deles de que todas as coisas lhes são permitidas. Certamente eles construíram essa ideia em cima de um ensino que o apóstolo Paulo mesmo dá nas suas cartas, ele dá mesmo quando ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, em Cristo Jesus, ok? Então todas as coisas me são permitidas em Cristo Jesus. Aquilo que eu não posso fazer em Cristo Jesus não me é permitido. Então como eu sei o que é permitido eu realizar? Eu sei pensando se aquilo que eu vou realizar é de fato saudável. Então, o apóstolo Paulo diz, bom, vocês, lembre-se, eles estão argumentando aqui em relação ao uso do corpo deles, ok? Eu li todo o texto, então você vai perceber que a questão que Paulo vai trabalhar aqui é que algumas pessoas da igreja de Corinto estavam se justificando em ter uma vida de relacionamento com prostitutas, em poder ter relacionamento com prostitutas. Eles argumentavam isso dizendo assim, não, mas espera aí, todas as coisas me são permitidas. Eu estou livre em Cristo, então todas as coisas me são permitidas. Eu posso usar o meu corpo da maneira que eu quiser, porque Cristo me libertou, eu estou livre nele. Então eu posso usar o meu corpo para me relacionar com uma prostituta. E Paulo está dizendo, não, você foi livre em Cristo, todas as coisas lhe são permitidas em Cristo, mas nem tudo que você queira fazer é saudável. Isso não é verdade, não é liberdade. E aí ele usa um outro argumento deles, vocês dizem, tudo me é lícito realizar. E ele diz, mas eu não permitirei que nada me domine. Então veja, tudo me é lícito realizar. Em Cristo eu sou livre, tudo me é lícito realizar. Mas, se eu sou livre de verdade, eu não vou ser dominado por todos os desejos que eu tenho. Eu não vou fazer tudo aquilo que eu quero fazer. Paulo fala isso em Gálatas também. Ele diz, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Então Paulo está aqui argumentando contra os coríntios, porque os coríntios estão usando uma teologia que lhes dê a liberdade de ter uma vida de prostituição, de ter uma vida de promiscuidade. Eles estão usando uma teologia que justifique-os a continuar na prática que a cultura dos coríntios adotava e que eles como coríntios adotavam. Antes deles se converter, para eles estava tudo certo ter relacionamento com prostitutas. E Paulo, depois que eles se converteram, Paulo diz para eles, isso não pode mais fazer. Mas aí vem os mestres e dizem, não, mas veja, o que a gente faz com o nosso corpo não importa, porque o que importa para Deus é o nosso espírito. Deus nos libertou, a gente pode usar o nosso corpo da maneira que a gente bem entender, porque ele vai ser destruído. Ok? Ele não é importante para Deus. O que é importante para Deus é o nosso espírito. Esse é o ensino dos falsos mestres. Como a gente sabe isso? Ao próximo contra-argumento que Paulo vai usar. Olha só, então os coríntios dizem, todas as coisas me são permitidas, tudo me é lícito. Paulo diz,
Tudo pode ser permitido, mas nem tudo convém. Tudo pode ser lícito, mas a gente não deve ser dominado por nada. Se a gente está dizendo que é lícito, mas é dominado por aquilo, então na verdade nós não somos livres. E o terceiro argumento que mostra pra gente que essa é uma questão que Paulo está tratando relacionada à maneira que eles lidam com o corpo deles, é o verso 13, quando ele diz assim: os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Veja, às vezes a gente diz assim, Paulo falou que os alimentos são para o estômago. Não é Paulo que falou isso. Paulo está usando um argumento teológico que os coríntios usam. Os coríntios estão dizendo, alimentos são para o estômago e o estômago para o alimento. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Então, a lógica dos coríntios é o seguinte: isso são coisas relacionadas ao nosso corpo. Se o alimento é para o nosso corpo, é para o estômago, e o estômago é para o alimento, o sexo é para o nosso corpo, como o nosso corpo é para o sexo. Ou seja, eles estão falando e eles estão dizendo que Deus vai destruir tanto o alimento quanto o estômago, tanto um quanto o outro. Eles estão pensando na nova era, na chegada do reino pleno de Deus. Deus vai destruir o nosso corpo físico. Ele está dizendo o sexo, eles estão dizendo nós podemos ter sexo agora com quem a gente quiser, porque o sexo é para o corpo e o corpo é para o sexo, mas quando o reino de Deus chegar na sua plenitude, o corpo vai ser destruído. Tanto o sexo quanto o corpo vai ser destruído. Tanto o alimento quanto o estômago vai ser destruído. Veja, isso é um raciocínio dos coríntios. E o apóstolo Paulo contra-argumenta isso dizendo assim: mas o corpo não é para servir à imoralidade, sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Perceberam? Como ele está contradizendo o verso 13, eles dizem, os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Paulo diz para eles, ok, vocês podem pensar assim, mas vocês precisam saber que o corpo não é para servir à imoralidade. O alimento pode ser para o estômago, mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim para o Senhor. E o Senhor é para o corpo. E quando ele diz que o Senhor é para o corpo, ele está contradizendo o argumento deles de que o Senhor vai destruir tanto um quanto o outro, que eles acabaram de falar em cima. Deu para entender? O Senhor vai destruir os alimentos, vai destruir o estômago, vai destruir o corpo. O Senhor vai destruir tanto um quanto o outro. Paulo está dizendo, não, vocês estão errados. Por quê? Porque na ideia deles é que Deus vai salvar apenas a alma. Ele está dizendo para eles, não, vocês estão errados. O alimento pode ser para o estômago pode ser para o alimento, mas o corpo não é para a imoralidade. O corpo não é para servir à imoralidade. Por quê? Porque o corpo é para o Senhor. Por quê? E o Senhor é para o corpo. Por quê? Ele vai responder no verso 14. Porque pelo seu poder Deus ressuscitou o Senhor e igualmente nos ressuscitará. Então veja, Paulo está dizendo, ei, vocês estão equivocados, vocês estão achando que Deus vai destruir o corpo, mas Deus não vai destruir o corpo. O alimento é para o estômago é para o alimento, e Deus vai destruir um como o outro, vocês dizem. Mas eu quero dizer para vocês que o corpo não é para a imoralidade, o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. Por quê? Porque Deus não vai destruir o corpo, Ele vai ressuscitar o nosso corpo. Ele ressuscitou o Senhor, aqui se referindo a Jesus, e igualmente Ele nos ressuscitará. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então o argumento de Paulo é, o nosso corpo físico não será destruído, o nosso corpo físico será ressurreto. Portanto, nós não podemos usar o nosso corpo como a gente bem entende. A gente não pode pegar o nosso corpo e usar o nosso corpo para a impureza, com a ideia de que o corpo ele é passageiro, o corpo é apenas para essa era má. Quando essa era má terminar, quando isso acabar, quando a gente morrer ou quando Jesus voltar, o nosso corpo não vai existir mais. O que vai existir é a nossa alma, e nós vamos eternamente ser um monte de fantasminhas voando por aí afora. Paulo diz, cara, esse negócio não tem nada a ver. A prova de que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo não é para a impureza, é que Deus não vai destruir, e que Deus não vai destruir o corpo, é que Deus ressuscitou o corpo de Jesus e Ele vai nos ressuscitar. E aí o argumento dele para isso é que quando Deus ressuscitou o corpo de Jesus,
Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós precisamos entender que a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser está inserido no corpo de Jesus. Nós fazemos parte do corpo do próprio Jesus. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então cada um de nós, cada pessoa que se rende a Jesus, precisa entender que o seu corpo, todo o seu corpo, passa a estar inserido na pessoa de Jesus. Nós estamos inseridos nele. O corpo de Jesus, o corpo físico de Jesus representa a nós. Nós somos parte desse corpo. Por isso ele diz: tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Então o argumento dele com relação à igreja de Corinto é: quando você vai para a cama com uma prostituta, você está levando o próprio corpo de Jesus para a cama com ela. O seu corpo está ligado ao corpo de Jesus, então você não pode pegar o seu corpo e unir ao corpo de uma prostituta. Por quê? Porque o seu corpo faz parte do corpo ressurreto de Jesus e uma prostituta, ela não faz parte dessa realidade da ressurreição. Então você é incongruente, você não pode se ligar a algo que não faz parte de você. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Em seguida ele diz: ou não é do vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito: os dois serão uma só carne. Ele está falando aqui ele está usando um texto lá de Gênesis, quando Deus diz que o marido se une à sua esposa e os dois se tornam uma só carne. Veja, Paulo não está contestando aqui o sexo. Ele não está dizendo que o sexo é ruim, que o sexo é mau, que a gente não possa desfrutar de uma vida de relacionamento sexual. O que ele está questionando aqui é a gente achar que nós podemos ter domínio sobre o nosso corpo, e nós podemos pegar o nosso corpo e nós podemos ter relacionamento sexual com uma prostituta, ter um relacionamento sexual com quem a gente quer, bem entender. Por quê? Porque nós achamos que o corpo é nosso, mas o nosso corpo, quando nós nos rendemos a Jesus, ele não é mais nosso, ele é de Jesus. Então, dentro da nossa cultura, tem aquele argumento que a sociedade usa: meu corpo, minhas regras. Veja, essa é uma expressão de rebelião. Pessoas que não nasceram de novo estão numa situação de injustiça. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Eles podem dizer isso e eles podem viver assim, eles não estão justificados diante de Deus, eles são injustos e eles serão condenados se eles não se arrependerem. Mas é uma fala que cabe a eles, a quem vive na injustiça. Isso que Paulo quer ensinar para a igreja aos Coríntios, e é isso que a palavra de Deus quer ensinar para mim e para você. Se nós nascemos de novo, nossa vida está inserida na vida de Jesus. Se a nossa vida, isso inclui o nosso corpo, se a nossa vida está inserida na vida de Jesus, o que inclui o nosso corpo, então não é meu corpo, minhas regras, é o corpo de Jesus, as regras de Jesus. É o corpo dele, as regras dele, porque o meu corpo passa a fazer parte do corpo de Jesus, passa a ser membro do corpo de Jesus. Então ele diz: um homem que se deita com uma prostituta, quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela, porquanto está escrito: os dois se tornarão uma só carne. Entenda, Paulo não está dizendo isso aqui com relação a um cristão poder fazer isso, ele está desenvolvendo um raciocínio lógico, ok? Uma pessoa que vive dentro da realidade da injustiça, quando ele tem um relacionamento com uma prostituta, o corpo dele está se fazendo um corpo com aquela mulher. Ele está vivendo uma vida de injustiça, ele está sob a ira de Deus, ele está dominado pelo pecado. Mas se eu sou um seguidor de Jesus, você como um seguidor de Jesus, você foi liberto disso. Agora o seu corpo não é mais escravo do pecado, o seu corpo está inserido no corpo de Jesus. Ele pertence a Jesus. E, portanto, não é mais meu corpo, minhas regras. É o corpo de Jesus, as regras dele. Usando a nossa linguagem aqui. Usando a linguagem que Paulo está usando para eles lá. Ei, você precisa entender que uma pessoa injusta, ele é apenas um corpo. E o corpo dele se une, por quê? Porque o seu espírito está morto.
E o corpo dele se une ao corpo de uma prostituta e se torna um corpo só com ela. Mas aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho, esses, entretanto, estão unidos ao Senhor e são um espírito com Ele. Portanto, o nosso corpo está inserido na vida do próprio Jesus. Verso 17, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que é incongruente, entende? É incongruente. Você não pode ser um espírito com o Senhor e unir o seu corpo ao corpo de uma prostituta. Não tem como fazer as duas coisas. Então Paulo está dizendo aos Coríntios: ei, se vocês estão vivendo assim, vocês precisam parar com isso imediatamente, se arrepender imediatamente, porque vocês precisam entender que o corpo de vocês é um espírito no Senhor. Ele não pertence mais a você, ele pertence ao Senhor. E aí ele diz: qualquer outro pecado de uma pessoa que uma pessoa comete, fora do corpo os comete, todavia, quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. O seu próprio corpo, de novo, você tem que entender que Paulo está fazendo um jogo aqui. O seu próprio corpo, em relação a uma pessoa que é injusta, não está ligado ao Senhor. Não é um espírito com o Senhor. Mas o meu próprio corpo, ou o seu próprio corpo, que foi alcançado pela graça de Deus, pelo Evangelho, nasceu de novo, o seu espírito está vivo e ele é um espírito com o Senhor. Então, você não pode pecar contra o Senhor. Você não pode ter essa ação, porque essa ação é uma ação que leva o próprio Jesus a estar envolvido com isso, porque você está inserido na vida dele. Paulo quer que aqueles de Corinto que estão fazendo isso entendam que eles precisam se arrepender imediatamente e parar de fazer isso. Porque fazer isso faz com que eles deixem de ser um corpo com o Senhor e passam a ser um corpo com a prostituta. Você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, um corpo com Jesus, um espírito com Jesus, parte do membro, do corpo de Jesus e ser ao mesmo tempo uma só carne com uma prostituta. Essa é a realidade que Paulo apresenta para a gente. E como ele fez as outras vezes, ele termina de uma forma positiva. Ele diz assim: ou ainda não entendeis. Veja, por que isso? Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos? Veja, aqui ele deixa absolutamente claro. Ele faz menção aqui pela segunda vez de que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. A primeira vez que ele fala isso é em 1 Coríntios 3,16, mas lá ele está falando a respeito da igreja, da coletividade, do povo. Okay? O povo é o santuário da presença do Espírito Santo, é onde o Espírito Santo de Deus habita, o povo de Deus. Mas aqui ele fala que o Espírito que habita no povo de Deus, ele habita também pessoalmente em cada um de nós. Então cada um de nós individualmente é um santuário do Espírito Santo de Deus. O corpo de cada um de nós é a habitação do próprio Espírito Santo de Deus. Em outras palavras, como eu já falei aqui, o meu corpo, o seu corpo, o corpo de um seguidor de Jesus, de um cristão que nasceu de novo, ele não pertence mais ao pecado, ele não pertence mais ao diabo, ele não pertence mais à rebelião, ele não pertence mais à nossa independência, ele pertence agora ao Senhor. Então não é mais o meu corpo, minhas regras, mas é o corpo de Jesus, as regras dele. Por quê? Porque nós somos santuários do Espírito Santo de Deus, ele vive em nós, portanto, diz o apóstolo Paulo aqui, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Nós pertencemos ao Senhor. Por que nós não pertencemos mais a nós mesmos? Verso 20, pois fostes comprados por um alto preço. Aqui ele está falando da cruz. Então ele diz, olha, o corpo de vocês não pertence mais a vocês. Vocês não podem fazer com ele aquilo que vocês bem entendem. Um injusto pode pegar o corpo dele e unir a uma prostituta. Um santo não pode fazer isso. Um filho e uma filha de Deus não podem fazer isso. Se vocês estão dizendo que vocês nasceram de novo, então não é eu posso fazer aquilo que eu bem entendo. Todas as coisas me são lícitas. Tudo me convém.
Você não pode usar o seu corpo com o argumento de que o seu corpo está tudo certo, seja lá o que você fizer aqui com o seu corpo, porque Jesus salvou, foi o seu espírito, foi a sua alma, e Deus vai destruir o corpo. Eu uso o corpo hoje para o sexo do jeito que eu quero, como a prostituta, está tudo certo, porque Deus vai destruir o sexo e vai destruir a prostituta. Não, ele diz, o seu corpo tem um outro dono, o seu corpo pertence ao Senhor. Quem disse para você que Deus vai destruir o seu corpo? Ele não vai destruir o seu corpo, ele vai ressuscitar o seu corpo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Nós não podemos usar o nosso corpo do jeito que a gente bem entende, do jeito que a gente bem quer, porque o nosso corpo vai ser ressurreto. Ele não pertence a nós, ele não vai ser destruído, ele vai viver eternamente. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, não tem lógica nenhuma você ser um seguidor de Jesus e você querer viver uma vida de promiscuidade, uma vida envolta com a prostituição, porque agora o seu corpo pertence a Jesus, você é um com ele, no Espírito, o Espírito dele vive em você, e o Espírito dele vivendo em você faz com que o seu corpo esteja inserido na vida de Jesus. Portanto, vocês não pertencem mais a vocês são propriedade de Deus, e são propriedade de Deus porque Jesus pagou o preço para ter vocês. Como eu falei no verso 20, ele está falando da cruz, pois fostes comprados por um alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Então Jesus pagou um alto preço por nós. O preço que ele pagou para nos ter foi entregar o corpo dele. Foi o corpo dele ser partido por mim e ser partido por você. Então, quando os coríntios vivem essa vida que faz com que eles achem que eles podem lidar com o corpo deles, o corpo físico deles, como se o corpo físico deles não tivesse nenhuma importância para Deus, demonstra como o poder do reino de Deus não está afetando a vida deles. Quando o poder do reino de Deus afeta a nossa vida, nós entendemos que toda a inteireza do nosso ser, não apenas o nosso espírito, mas toda a inteireza do nosso ser deve ser vivido para a honra e glória de Deus. Amém? É isso aí. Então eu espero que você tenha entendido. Se eu pudesse resumir isso dentro do contexto contemporâneo da gente, eu resumiria com essa frase. O mundo diz, meu corpo, minhas regras. Mas o seu corpo não é seu, o seu corpo pertence a Jesus. Então, não é o seu corpo, suas regras, é o corpo de Jesus, logo as regras dele. É ele que diz como nós devemos viver e como nós devemos utilizar o nosso corpo, e a gente deve utilizar o nosso corpo para a glória dele, diz as Escrituras. Amém. É isso aí, por hoje é isso. Deus te abençoe. Se ficou qualquer dúvida, anote no caderninho para na sexta-feira você perguntar e a gente poder esclarecer, ok? Deus abençoe a sua vida. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Se você entrou depois que eu já estava falando, ou depois que eu orei, eu não vi, não consegui nomear aí você, né, chamar você pelo nome, fica aqui o meu beijo, ok? E a minha saudação para todos aqueles que eu não consegui me dirigir diretamente. Então, Deus abençoe sua vida, um bom descanso, uma boa noite, e que amanhã, às 18 horas, a gente possa estar juntos aqui de novo. Beleza? Fui!